Fala pessoal, bom dia. Olha a galera chegando aí, que bênção. Mais uma aula da IBD, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Um domingo maravilhoso, onde nós temos mais uma oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a galerinha chegar. Bom, turma, é isso aí. Nossa aula de hoje é a aula 4, onde o tema é Davi e o tempo de Deus em sua vida. Shalom, pessoal chegando, glória a Deus. Estamos falando aqui sobre a lição 4 da EBD, Davi e o tempo de Deus em sua vida. Pode ser que você conheça a história de Davi, pode ser que você lembre-se de alguns itens importantes, algumas passagens importantes, mas hoje você vai relembrar mais uma que vai trazer ensinamentos preciosos para a sua vida, eu tenho certeza. E aí onde você vê o nome da lição, Davi e o tempo de Deus em sua vida, você pode colocar o seu nome. Andrade e o tempo de Deus na sua vida. O tempo que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, é um presente de Deus para as nossas vidas. Tempo é vida e nós precisamos utilizá-lo muito bem, precisamos compreender a respeito do tempo. Existe o tempo cronológico, que é o tempo que nós vivemos aqui na Terra, mas nós precisamos ter consciência de que há um tempo Kairos, e esse tempo Kairos é o tempo de Deus. E ele faz uma conexão com o nosso tempo, com a nossa vida aqui na Terra. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer falar com vocês aqui, um grande privilégio aprender da palavra de Deus com vocês. Vamos começar a nossa aula pelo nosso texto áureo, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, no verso 6. E diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a um ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Esse versículo está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, no verso 6, e é uma frase de Davi aos seus companheiros, onde Davi teve a oportunidade ali de derrotar Saul, mas ele simplesmente disse que não era o momento. Era o momento de esperar, era o momento em que ele estava protegendo ali o ungido do Senhor, respeitando uma ordem, uma instrução que o próprio Deus havia dado ali para ele. Bom, vamos dar continuidade aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem que eu estou colocando aí. É o nome da nossa lição, né? Davi e o tempo de Deus. Vocês estão conseguindo ver? Dá um joinha aí só para eu saber. Ah, que legal. Muito bem. Essa aí eu aprendi com a minha querida esposa Flávia. Hoje a gente fez um teste aí bem cedo. E ela tentou fazer na aula passada. E hoje ela me ajudou. E agora deu certo. Vamos aí para a continuidade da nossa lição. Maravilha. Bom, o texto da nossa lição, antes do texto, vou falar sobre a verdade prática. Mesmo estando ungido a mando do Senhor para ser o rei, Davi soube esperar o tempo de Deus para ocupar o trono de Israel. Só para você relembrar, Davi ele foi ungido como rei
pelo profeta Samuel quando ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, 16, 17 anos. Mas ele não assumiu efetivamente o trono, porque ainda havia um tempo de preparação para isso. E mesmo com essa unção do profeta Samuel, que foi o mesmo que ungiu o rei Saul, Davi teve muita paciência e soube esperar o tempo para que ele pudesse ali assumir o trono, que veio a acontecer muito, muito tempo depois. Tá bom? O texto da nossa aula está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, do verso 4 ao 8, eu vou fazer a leitura. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. O verso 5 diz: sucedeu, porém, que ele, depois, o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. E aqui ele está se referindo a Saul. Ele ainda respeitava Saul como rei, porque Saul havia sido ungido como rei. A ungido do Senhor, estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. No verso 7 ele diz: e com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E aí Davi teve a oportunidade. Esse texto ele tem um contexto onde Saul começou a correr atrás de Davi para poder matá-lo. Então Davi ele fugiu de Saul para não criar nenhum conflito contra Saul. Davi fugiu dele. E essa passagem que nós lemos aqui é um momento em que Davi teve a oportunidade de dar cabo da vida, acabar com a vida de Saul, mas ele não o fez porque isso não era a responsabilidade dele. Ele tinha que aguardar o tempo de Deus para que ele assumisse o reinado. Isso é muito lindo aí na atitude de Davi. No ponto 1 da nossa revista, nós vamos aprender o seguinte: Davi espera o tempo de Deus em meio às ameaças. No subtópico 1 diz: a lança do rei. Olha só que interessante. Davi, depois que ele matou Golias, Davi ele ele passou a servir o rei Saul. Ele passou a ser um servo do rei Saul, só que ele ficou muito conhecido entre o povo de Israel. E o povo de Israel começou a considerar muito Davi. Poxa, Davi matou Golias, um homem muito importante, de um povo que estava ali acabando com a moral dos israelitas. Poxa, quem é esse? E aí Davi veio com toda a sua humildade e matou ali o Golias e passou a ter muito respeito. E, consequentemente, ele passou a conviver mais com o rei Saul. Só que, de repente, o rei Saul, ele começou a sentir inveja de Davi, porque o povo cantava até uma musiquinha para tirar um sarro dele, né? O povo dizia assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo foi deixando Saul com uma pulga atrás da orelha, foi deixando Saul bem irritado com aquilo que estava acontecendo. E aí, na verdade, Saul ele foi tomado por Satanás, por um pensamento diabólico. E a única coisa que acalmava Saul era o canto na harpa que Davi fazia a ele. Aí você vê a imagem de Davi acalmando ali o coração do rei Saul. Mas teve um determinado momento que Saul se revoltou e tentou contra a vida de Davi. Olha que coisa, Davi estava ali acalmando ele, mas como ele estava tomado por aquele espírito diabólico, ele tentou ele mesmo acabar com a vida de Davi por conta da inveja. Olha só que coisa terrível que Saul tentou fazer ali com Davi. Então Davi, o que ele fez? Ele fugiu ali
da vista do rei Saul, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Poxa, mas eu não fiz nada, eu estou aqui tentando acalmar o rei e mesmo assim ele está revoltado comigo. Mas conversou ali com Jonatas, que era filho de Saul, para tentar entender o que estava acontecendo, e realmente havia uma situação diabólica que estava tomando conta ali do coração do rei Saul. E aí, de toda forma, Saul queria acabar com Davi, porque ele entendia que Davi estava ali para tomar o trono dele. Mas, na verdade, se a gente voltar um pouquinho da história, Saul foi tão consagrado como rei como Davi. A diferença é que Saul desviou-se dos caminhos do Senhor, passou a não respeitar, a não honrar mais os caminhos do Senhor. Aí no subtópico 2 diz, a espada dos filisteus. Saul precisava dar um jeito para matar Davi. Então o que ele fez? Davi se tornou um homem de guerra, um homem valente. Ele levantou Davi como um general de guerra, como um comandante, e colocou Davi à frente das batalhas contra os filisteus, que ainda estavam ali como inimigos do povo de Israel, para poder fazer com que em algum momento Davi morresse. Inclusive, olha só o que Saul fez. Saul ofereceu como recompensa a sua própria filha, para que Davi pudesse ali destruir os filisteus. Mas o desejo real de Saul era que Davi fosse morto numa dessas batalhas. E mesmo assim, Davi falou, não, mas quem sou eu para poder... Mas Davi ali, pela recompensa, ele acabou assumindo a responsabilidade e venceu os inimigos novamente e entregou ali ao rei Saul, que deixou Saul mais furioso ainda. Como é que pode um negócio desse? Rapaz, realmente, ele vai à frente das lutas, vai à frente das batalhas e ele consegue vencer os seus inimigos. Tudo isso Davi conseguia porque ele era um ungido do Senhor. Já pensou? Não tem como vencer todas as batalhas, todos os obstáculos, se não for na força do Senhor. E era nessa força que Davi seguia. Mas essa não era a intenção de Saul em momento nenhum, que ele vencesse as guerras. Na verdade, Saul estava buscando alternativas para dar cabo da vida de Davi. Então, para concluir o nosso primeiro tópico, enquanto aguardava o tempo de Deus se cumprir, Davi enfrentou várias ameaças contra a sua vida, inclusive do rei Saul. E o que a gente pode extrair para a nossa vida é que enquanto nós aguardamos as promessas do Senhor se cumprirem nas nossas vidas, é bom nós chegarão à nossa frente, mas nós temos que ter consciência de que nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que você já tem planejado na sua vida, mas o tempo vai chegar. E olha só como é engraçado, acredite nisso, acredite que vai chegar, mesmo que pareça que está muito longe. Poxa, mas isso é tão distante. Eu quero te dizer, acredite, vai chegar. Nós precisamos ter paciência, perseverança. Satanás, ele já sabe que ele é um derrotado. Ele já sabe que ele perdeu. Ele nasceu, quando ele se levanta para cair. Isso ele já sabe. Mas ele não desiste. Ele é perseverante. Por quê? Quanto mais ele conseguir convencer as pessoas a seguirem o caminho dele, para ele aquilo é uma vitória. Mas ele já sabe que ele é um derrotado, que no final ele vai ser derrotado. E nós já sabemos também que nós somos mais do que vencedores, porque isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Portanto, nós precisamos ser ainda mais perseverantes do que o inimigo. Porque se ele, que já sabe que perdeu, é persistente, imagine nós. Não podemos desistir de maneira nenhuma. Amém? Bom, vamos para o tópico 2 da nossa apostila, tá? Ele diz assim, os locais de refúgio de Davi durante a espera do tempo de Deus.
O subtópico 1 diz assim: na escola profética de Samuel. Isso está lá no capítulo 19 de 1 Samuel, essa história, tá bom? Davi, ele precisou fugir dali do rei Saul, fugir daquele ambiente em que eles estavam. E aí começou uma aventura de fuga do rei Saul, porque o rei Saul queria acabar com a vida dele de toda forma. Então ele foi buscar refúgio na escola profética de Samuel. Ele foi até Samuel e falou: Samuel, você não sabe o que está acontecendo. O Saul está querendo me matar. Você me ungiu como rei. Eu matei Golias. E agora o negócio está pegando pro meu lado aqui. E eu não queria arrumar confusão com ele. Por isso que eu estou fugindo. Eu não quero arrumar confusão com ele, porque ele também é ungido do Senhor. E Davi foi compartilhar dessa situação ali com Samuel. Só que os soldados de Saul não desistiram. Eles continuaram perseguindo Samuel e virou uma aventura ali. Perseguindo Davi. E virou uma aventura. E eles chegaram ali onde Davi estava na casa de Samuel e Davi, correu. Saiu correndo dali. Porque ele não queria ficar ali de jeito nenhum. Mas você percebe que Davi, ele foi buscar um conselho com um profeta, com um homem de Deus. Ele foi buscar um conselho ali na escola profética de Samuel. Eu e você temos conselheiros à nossa disposição. Nós precisamos escolher pessoas de Deus, pessoas que seguem a mesma fé que a gente, que tem princípios bíblicos. Eu acho que isso vai dar um bom direcionamento para a gente. Se a gente for pedir conselho para pessoas que não têm a mesma visão que a gente, certamente a gente vai receber conselho, mas pode ser que não sejam conselhos que vão fazer bem para a nossa vida, ok? É óbvio que a gente precisa saber exatamente separar muito bem com quem a gente vai receber esses conselhos para que a gente possa continuar seguindo muito bem a nossa vida. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então nós precisamos buscar bons conselheiros em cada tipo de assunto que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E fugiu de novo. Ele não queria ir para o confronto com Saul. Então ele saiu dali da casa de Samuel e foi para a casa do sacerdote Aimeleque. E continuou a sua fuga. Ele foi para a casa do sacerdote Aimeleque. E aí, chegando lá, Davi chegou para ele e falou assim: bom, eu preciso de comida, me dá comida, vê para mim o que você tem, porque eu e meu pessoal que está comigo está com fome. É engraçado isso, né? Davi foi buscar alimento na casa do sacerdote Aimeleque. Eu e você temos que buscar alimento na casa do Senhor. Na casa do Senhor há alimento sólido para que a gente continue vivendo, enfrentando os nossos desafios, as batalhas do dia a dia. E aqui, na palavra do Senhor, na casa do Senhor, há alimento que vai nos sustentar nessa nossa jornada, e pode ter certeza disso, esse alimento é muito sólido. Então Davi foi ali na casa do sacerdote Aimeleque para poder buscar alimento, para poder buscar também novos conselhos. Mas o que acontece? Os soldados que estavam lá na casa de Samuel foram até a casa de Aimeleque atrás de Davi, porque, como eu disse, isso aqui está parecendo uma aventura. Sacerdote Aimeleque. Eu e você. Agora, pulando para o nosso tópico 3. Davi continua esperando o tempo de Deus e fugindo. Aí alguém me perguntou aí, né? Mas por que Davi fugia, gente? Mas Davi já era ungido rei. Davi era um homem que venceu o Golias, o gigante Golias.
Davi venceu outras batalhas contra os filisteus. Por que que Davi continuava fugindo? Olha que interessante. Davi continuava fugindo porque Saul foi ungido rei. E ele estava respeitando o momento de Saul como rei de Israel. E todas essas situações que Davi estava passando, estava vivendo, era para formar o caráter dele. Era realmente para que as pessoas soubessem quem era Davi, como era o coração de Davi, como é que ele lidava com liderança. Porque Saul, querendo ou não, mal ou bem, era o líder de Israel. E Davi, com um coração muito obediente, ele estava respeitando a hierarquia do rei Saul, mesmo naquele momento, Saul sendo um rei mau e querendo matá-lo. Esse cenário de liderança, ele é muito importante, ele é muito interessante. Nós precisamos entender o conceito de liderança e respeitar os nossos líderes. Independente se em determinadas situações a gente concorda ou a gente não concorda, mas o princípio de respeitar a liderança precisa estar bem guardado no nosso coração, porque isso vai fazer bem para nós. Quando nós desrespeitamos nossa liderança, quando nós falamos mal da nossa liderança, quando nós não apoiamos a nossa liderança, certamente isso vai gerar algum reflexo para nós no futuro. Um ensinamento muito bom. No subtópico 1 do item 3, ele diz: entre filisteus e na caverna de Adulão. Quero falar 2 pontos aqui, entre filisteus e na caverna de Adulão. De tanto fugir, Davi ele acabou parando ou buscando refúgio junto aos filisteus, junto ao rei Aquis, que era o rei do povo filisteu na época. Olha só que perigoso. De tanto fugir, ele foi parar nos filisteus. Quando ele se deparou que ele estava pedindo refúgio no lugar errado, ele se fingiu de louco. Ele começou, como dizem os jovens aí, meteu louco. Por quê? Porque ele estava no lugar errado. Não era aquele lugar que ele precisava buscar refúgio. Então você percebe que Davi, na sua caminhada, ele buscou ali refúgio no lugar certo e ele também acabou cometendo falha. Quando ele identificou que aquilo era um lugar errado, ele se fingiu de doido, literalmente. Gente, se vocês forem ler na Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no verso 10 até o 15, vocês vão ver que a Bíblia fala, Davi se fingiu de louco. Justamente para quê? Para sair dali, porque ele viu que a coisa não era para ele, aquele lugar não era para ele estar. Muitas vezes a gente se depara numa situação assim. Quem nunca foi numa festa, foi convidado para uma festa, convidado para uma reunião, qualquer outra coisa, e aí você foi lá todo feliz, se arrumou, se preparou, tal, vamos lá. E aí você chega lá, aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que deu alguma coisa errada. Eu imaginei que fosse de um jeito, e na verdade acabou de outro, porque não tá combinando muito bem. Aí a gente dá uma desculpa, tô com a dor de barriga, esqueci alguma coisa, meu tempo já deu, minha mãe tá me ligando, e dá o pé naquilo ali. Vaza dali, porque não é o lugar para nós estarmos. Muito bem, Davi também, aconteceu isso com ele. Então a gente percebe na vida de Davi aí o ponto de ensinamento para nós mesmo, na falha dele, que acontece às vezes com a gente também, nós temos essa oportunidade. Mas um outro lugar que Davi se escondeu foi na caverna de Adulão. Olha que interessante. Davi ele correu, e ele se escondeu na caverna de Adulão, um lugar bem escondido, onde ele entendeu que ali ele encontraria refúgio. Só que o Saul e todos os seus generais de guerra, todos os seus soldados, eles não estavam nem um pouco afim de desistir de matar Davi. Então eles foram também atrás de Davi. Mas antes deles alcançarem Davi, a família de Davi foi até ele, porque descobriu que ele estava ali. Isso está lá no capítulo 22, ali para o verso 2, 3, a família de Davi se encontrou com Davi e falou, poxa, Davi, nós estamos aqui com você, olha, nós estamos acompanhando toda essa sua trajetória de fuga, essa sua jornada de fuga, mas saiba que nós estamos aqui com você.
Aí, além da família de Davi, olha que interessante. No verso 2 do capítulo 22, diz assim: logo, outras pessoas começaram a chegar na caverna de Adulão. Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Gente, olha que loucura isso. Davi estava com seus homens fugindo de Saul. E mesmo assim, um ponto interessante é que a família dele foi ali ao encontro dele. Eu acho que quando a gente está rodeado da nossa família, a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais seguro. E isso faz todo sentido para que a gente tenha força e continue avançando, superando os desafios. Então, é fundamental a presença da nossa família e a presença da família de Davi ali também. Certamente fez com que ele pudesse ter um ânimo ali. Olha, tenha força, continue. Deus vai te dar vitória. E aí, de repente, chegam mais pessoas doentes, endividadas, pessoas cheias de problema, para seguir um camarada que estava fugindo. Mas é um camarada que estava fugindo com princípios. Não era um camarada que estava fugindo por fugir. Davi tinha um princípio. Então, meu querido, quando você está no tempo de Deus, quando você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor está te orientando, não importa qual é o cenário. O que importa é que o Senhor está contigo. Pode ser que em um momento você esteja por baixo. Pode ser que em um momento você esteja por cima. Mas se você estiver por baixo e Deus estiver ao teu lado e você estiver ali confiante com Ele e também tiver ali o apoio da sua família, tiver a humildade para poder reconhecer todas essas dificuldades, certamente você vai conseguir superar tudo isso. Por quê? Porque Davi também passou por isso e ele superou. E olha, pessoas que precisavam da ajuda de Davi apareceram ali para poder aprender com ele naquele momento de dificuldade. Mesmo no teu momento de dificuldade, no trabalho, na escola, é muito interessante. Tem gente que também não sabe fazer. Tem gente que não aprendeu ainda. E aí vocês vão aprender junto, vão superar os desafios juntos. Você está na escola, você não sabe uma matéria, vem alguém que não sabe também, pergunta para você, e aí? Como é que faz para... Você fez essa matéria? Como é que é para fazer isso aqui? Aí você vira para a pessoa e fala, não sei também, mas a gente pode aprender junto. O que você acha? Eu já fiz isso várias vezes, coisas que eu não sabia e eu pedi ajuda para os meus colegas de classe e mesmo um ou outro não sabendo, ou cada um sabe um pedacinho, quando junta a coisa acontece e isso é muito, muito legal. No trabalho, idem, né? Você pode associar isso à sua vida, à forma como você tem vivido no seu dia a dia. Aqui nessa caverna de Adulão aconteceu algo muito interessante. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Por quê? Davi ficou lá no fundo com seus amigos, com seus soldados, lá no fundo da caverna. E Saul escolheu justamente essa caverna para poder descansar com seus generais de guerra, para continuar procurando Davi e matá-lo. E o Saul dormiu. E aí os soldados de Davi chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, Davi, agora é a tua oportunidade, que foi os versículos que nós lemos. Agora é a tua oportunidade de matar Saul, ele está dormindo. Aí Davi foi lá, cortou a orla do vestido dele, falou, não vou pôr a mão no ungido do Senhor. Cortou a orla do vestido e voltou para dentro da caverna. Ninguém vai encostar em Saul. Eu não quero o sangue dele nas minhas mãos. E aí quando Saul acordou e foi saindo da caverna, aí nós vemos nesse versículo aqui que nós lemos, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, no verso 6. Ele diz assim, ninguém toque no ungido do Senhor. Quando ele cortou a orla, ele já se arrependeu. Quando ele cortou a orla, ele já se arrependeu, porque ele não deveria nem ter feito aquilo. E ele segurou todo o povo. Então pode ser que a gente tenha oportunidade de prejudicar as pessoas que nos prejudicam. Às vezes está ali na sua mão, você fala assim, agora é minha vez.
agora que esse cabra vai pagar. E é tentador isso, é muito tentador. Mas o que nós aprendemos com Davi é que o tempo de Deus resolve todas as coisas. Você não precisa se vingar das pessoas. Num dos corujões, né? Não sei como é que fala, corujões que nós fizemos, a gente falou sobre vingança. E olha que ensinamento que a gente pega aqui com Davi. A maior vingança que tem do mundo é o perdão. A maior vingança da terra é o perdão. Então, Davi, ele não tinha que se vingar com as suas próprias mãos. O próprio Deus diz, minha é a vingança. Então, Deus sabe muito bem como ele faz as coisas. Nós precisamos acreditar e confiar no tempo de Deus. E aí, Davi, com muita humildade, gritou por Saul, Saul, meu senhor, por que me persegues? Eu tô aqui. Aqui, ó, o pedaço da tua orla. Não sei se foi exatamente por que me persegues, tá? Mas ele sabia muito bem porque que estava sendo perseguido. Mas olha aqui, ele mostrou um pedaço da orla e falou assim, olha, eu tive a oportunidade de te matar e eu não fiz. Tá vendo como a minha atitude é diferente da tua? Lá em Romanos, eu não lembro exatamente o capítulo e o versículo, mas diz assim, não te deixes vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Exatamente aí o que Davi fez. Venceu o mal com o bem. E aí Saul falou, poxa, o que será que está acontecendo, né? Mas Deus deu livramento para Davi em todas as situações em que ele estava fugindo de Saul. O Senhor estava ali com Davi o tempo inteiro. E aí a conclusão do nosso subtópico 3 é: a espera de Davi compreende períodos na caverna de Adulão, em cidades, desertos e montes, como registra a Bíblia. O fato é que Davi tinha saída, tinha lugares, refúgio, sempre que ele precisou. Apesar de ter sido muito difícil, não é fácil viver numa situação como Davi estava vivendo ali, fugindo o tempo todo. Mas Davi estava sendo o tempo inteiro protegido pelo Senhor. Davi esperou pacientemente no Senhor e ele ouviu sua voz. Esperar o tempo de Deus é a garantia de não agirmos precipitadamente. É o segredo de quem quer fazer a vontade do Senhor. A Escritura diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem tampouco os caminhos são os caminhos dele. O tempo do Eterno, evidentemente, não é o nosso tempo. Conhecedores desse fato, devemos confiar e esperar em todas as situações. No Salmo 37, verso 5, quem escreveu? Salmo 37, verso 5? Davi. E ele diz o seguinte: confia no Senhor, entregue o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. Então, eu não sei qual que é a tua preocupação hoje, tá bom? Se é trabalho, se é faculdade, se é escola, se é a saúde de algum familiar seu. Mas nós temos aqui essa mensagem de esperança, que está escrito na palavra do Senhor, que nós podemos confiar. É tão confortável quando você tem no teu coração a certeza que você pode confiar em alguém. É muito confortável isso. Mais confortável ainda é saber que nós podemos confiar no Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. E ele deixou registrado na sua palavra: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. O que é confiar? É esperar com confiança. É ter a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Agora, eu queria fazer um paralelo aqui com vocês, para que vocês pudessem compreender. Poxa, mas o pessoal está falando de Saul, mas Saul é tão ruim assim? O que acontece com Saul? Saul, quando ele foi ungido, ele era um rei humilde. Mas algumas coisas aconteceram com Saul que desviaram ele dos caminhos do Senhor. Então, nós conseguimos fazer algumas diferenciações da diferença entre o que Saul fez e diferenças. Davi era um rei. A vida de Davi e a vida de Saul, acredito que é o quadro que está aparecendo aí para vocês. Davi era um rei seguindo o padrão de Deus.
E a vida de Saul? Saul era um rei seguindo um padrão do mundo. Qual que você escolhe? Seguir um padrão de Deus ou seguir um padrão do mundo? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Saul? Saul era um homem que procurava elogio das pessoas. A coisa mais triste que tem é alguém que vive com a necessidade de elogio das pessoas. Elogio é bom? É bom. Elogiar é bom? Também é bom. Mas nós não podemos viver convencidos de que o elogio das pessoas para nós é que deve motivar as nossas emoções, o nosso emocional. Se alguém me elogiou, então eu estou feliz. Se não, então eu estou triste. Saiba que o maior elogio vem da parte do Senhor. Agora você precisa estar, obviamente, firmado nas Escrituras Sagradas. Se você tiver com o princípio que é obedecer a palavra do Senhor, certamente você vai ser elogiado pelo Deus Todo-Poderoso. O reinado de Davi era eterno, o reinado de Saul foi rejeitado. Davi era amável e benevolente, Saul era cruel. Davi era perdoador, Saul não era perdoador. E aí, você é perdoador ou você não é perdoador? Davi era um homem que se arrependia. E Saul, quando era confrontado, mentia. Davi era corajoso, Saul era covarde. O outro era Davi estava em paz com Deus e Saul estava separado de Deus. Essas são as diferenças entre as atitudes, da vida de Saul e da vida de Davi. Gostaria de fazer uma oração, acabei não fazendo no início, quero fazer uma oração para que essa palavra fique guardada no seu coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que veio ao nosso coração hoje. Obrigado porque nós aprendemos muito com a história de Davi, é uma história muito conhecida, mas todas as vezes que nós ouvimos sobre Davi, a fé é acrescentada, é ativada em nosso coração e nós temos energia para poder tomar atitudes diferentes no nosso dia a dia. Que essa palavra possa gerar fruto na nossa vida e que outras pessoas, Deus, possam ser alimentadas pelos frutos que sairão de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado por todos aqueles que assistiram essa live, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Eu desejo uma ótima semana, que você possa ser um abençoador, um agente abençoador